News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Depois do recesso do Carnaval, onde ela abandonou os gramados, está de volta a nossa centroavante predileta, Dimara Oliveira. Bom dia, Dimara. Bom dia, mas eu não fui para a avenida como o Ronaldo Gaúcho. Não foi? Não. Aliás, eu vou contar uma coisa. E nem cheguei aconselhando ninguém no treino. Acabaram os blocos, acabaram a festa, agora nós treinamos. Foi isso que ele falou. É mesmo? Foi, você acredita? Ontem. Agora eu estou impressionado com a disposição. 4 escolas, ele saiu em 4 escolas. Pra você ver. E disse que ele estava um pouco cansado, aparentando um certo cansaço, mas segundo o Antônio Melo, preparador físico do Flamengo, ele está muito bem. Está muito bem. Que ótimo. É claro, mas está bem fisicamente. Para desfilar em 4 escolas tem que estar bem fisicamente. Mas é verdade. Diga-me lá, e daqui o que nós podemos contar? Nós podemos contar que agora o Atlético confirmou oficialmente o acerto do Tardelli com a equipe russa, então está tudo certo com o jogador, ele já fez o acerto. A gente acredita que o Tardelli vai ganhar por volta de 8 a 10 milhões de euros por 4 anos de contrato. É um bom contrato. Nada mal. E o Atlético ainda aguarda o trâmite normal da documentação e aí sim o documento oficializando o pagamento para o Atlético, da parte do Atlético, que é de 62,5% dos direitos do Tardelli, no valor de 5 milhões de euros. E aí o Atlético está se capitalizando, né? Porque vendeu Obina, aí, Tardelli, Diego Souza. Obina ele não teve nada, né? Mas, mas Diego Souza e Diego Tardelli, Souza sim. e Tardelli. E por isso que é bom a torcida ter um pouco de tranquilidade, porque dentro das apurações que a gente tem feito e conversando com as pessoas ligadas ao Atlético, o Atlético deve fazer investimento em 2 jogadores, exatamente se utilizando desse dinheiro e de outros recursos que ele já tinha. A gente sabia que o Atlético ia fazer algum tipo de investimento nesse setor ofensivo. Dentro disso, o perfil que a gente pode traçar desses jogadores que o Atlético está pensando são jogadores bons, que têm nome, que estão fora do país, mas que têm uma idade menor. Então, assim, Luiz Fabiano, essas Adriano histórias... não, né? Por favor, né, gente? Ex-jogador, não. E que tem um perfil de um jogador mais novo, que o Atlético possa adquirir parte e, no futuro, ainda poder negociá-lo. Né? Com o Tardelli, por exemplo, revelou-se um bom negócio trazer o Tardelli para cá na época desacreditado, sem nenhuma projeção, porque tinha feito algumas temporadas ruins no São Paulo e no Flamengo, e veio para cá, conseguiu reabilitar-se de tudo isso e um bom dinheiro para o Atlético. E mais do que isso, né, Paulo? É bom que o torcedor tenha consciência do seguinte: no próximo ano o Tardelli poderia até assinar um pré-contrato e aí o Atlético perderia qualquer direito em cima de uma venda futura dele. Então a gente tem que pensar também nessa história. As pessoas questionam muito essa questão da saída do Obina, do Diego Souza e agora do Tardelli. É bom lembrar o seguinte: no caso do Obina, o Atlético nada podia fazer porque ele não tinha direito nenhum sobre o jogador. Sim. No caso do Diego Souza não quis mais ficar. Como é que você segura um jogador que não quer mais estar no seu clube? E no caso do Tardelli, foi a oportunidade efetiva da venda. E agora, é claro, fica essa preocupação com a reposição. Só que a gente fala muito dessa questão ofensiva do Atlético e talvez a gente deixe passar um outro setor que o Atlético tem que ter uma preocupação também nessa temporada, que é a questão da lateral. Ontem o Mancini disse efetivamente que está à disposição em termos ofensivos para o Atlético, até numa função do Tardelli, que era como ele jogava na Europa, né, com 2 pontas mais avançados, enfim. Mas que na lateral nunca mais. Então, o Atlético precisa resolver essa situação. Vamos ver como é que o Dorival vai acertando. O Atlético só volta a jogar no final de semana contra o Ipatinga pelo Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que está sendo retomado hoje com o jogo antecipado da 10ª rodada. Ou seja, o Cruzeiro vai estar lá em Juiz de Fora para enfrentar o Tupi, podendo assumir a liderança do campeonato, que hoje é do América, mesmo sendo um jogo antecipado. O técnico Cuca mexe na equipe, traz o Rômulo para a lateral direita, já que o Pablo não pode jogar, leva o Diego Renan para o banco. O Diego Renan é assim, um dia é titular, outro dia é banco. E aí tem uma dúvida, se ele vai jogar com o Marquinhos Paraná improvisado ali pela lateral, ou se ele vai colocar... que você tá vendo? Porque é assim, não é? Não, mas é porque é isso mesmo, você tem razão. Ou se ele vai jogar no esquema com mais ou menos 3 zagueiros, com o Leandro Guerreiro fazendo esse falso terceiro zagueiro ali. Mas a principal novidade é realmente o Thiago Ribeiro reassumindo essa condição no ataque do Cruzeiro. Vai ser dado um tempo aí para o Wellington Paulista, um tempo para que ele possa recuperar essa condição psicológica, física, técnica, que está fazendo com que ele não atue bem nos últimos jogos, que está fazendo com que ele seja muito questionado. Acho que é uma decisão lógica para um jogador que pode ser muito importante para o Cruzeiro nessa continuidade de trabalho em termos de Libertadores, do próprio Campeonato Mineiro. Acho que ele estava sendo muito cobrado, ele chegou a dar algumas explicações de que taticamente o Cuca havia mudado a sua função, que ele estava fazendo mais aquela questão do pivô, que não é nada da característica dele, né? Porque ele é um
um jogador, um atacante rompedor, ele tem que estar mais na frente, mais na área. Então, o certo é o seguinte: hoje o Cruzeiro joga muito em função do Montijo. Então, independentemente de quem seja os atacantes, a função principal é a do Montijo. Então, até um jogador se acostumar nessa condição é complicado. Roger está vetado. Aí a gente volta naquela história. Eu não sei para que Roger e Gilberto brigam para ser titular. Porque eles deviam se entender, cada um jogar meio tempo. Porque eles não dão, nessa sequência de jogos, né, com o peso da Libertadores, a questão de gramados que se enfrenta no Mineiro. Acabam se machucando constantemente. Eles têm um desgaste natural que eu acho que os dois tinham que entrar no acordo e cada um fazer uma parte do jogo para que o Cruzeiro tivesse tranquilidade. Vamos ver então como é que o Cruzeiro se sai lá em Juiz de Fora com essas alterações. Lembrando que o Everton, então, entra aí pelo meio campo. Dimar Oliveira volta 12:30 na tela da Band com Minas Esporte, contando isso que contou aqui e muito mais. Muito mais. Tem gols do passado, quem é o adversário, 12h30.